A Hasbro é hoje uma das maiores companhias de brinquedos do mundo, sendo dona de marcas mega famosas como Transformers, My Little Pony e Peppa Pig. Além de possuir jogos de tabuleiro como Monopoly e Jogo da Vida, e card games como o aclamado Magic the Gathering, que além de reunir milhares de jogadores para mesões e torneios, traz um dinheiro absurdo para a Hasbro. Mas qual foi o caminho que a Hasbro teve que percorrer para se tornar essa gigante que ela é hoje? Quais foram as dificuldades que ela enfrentou pelo caminho? E quais vão ser as dificuldades que ela ainda vai enfrentar? Eu sou o Revel, você está na UVP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Hasbro. A história da Hasbro começa em 1923, no estado de Rhode Island, no leste dos Estados Unidos. A empresa foi fundada por 3 irmãos judeus que vieram da Polônia para a América em busca de condições melhores de vida. Os irmãos eram Henry, Hillel e Hermann Heisenfeld. A Heisenfeld Brothers, nome original da companhia Hasbro, era uma empresa que no seu início trabalhava exclusivamente na revenda de tecidos que sobravam de outras fábricas locais. Com o passar do tempo, os irmãos perceberam que poderiam utilizar esses tecidos para a confecção de itens, ao invés de simplesmente venderem a matéria-prima. Então, em paralelo à sua revenda de tecidos, eles começaram a costurar estojos para estudantes, com parte da matéria-prima que não era vendida. Essa ideia acabou dando tão certo que logo eles começaram a migrar a produção de toda a companhia para o ramo de produtos escolares, confeccionando mochilas, bolsas com zíper e posteriormente fabricando até mesmo lápis. Algo que tirou os irmãos exclusivamente de itens de tecido e começou a expandir o portfólio de produtos da marca. A Heisenfeld Brothers tinha seu público consumidor, constituído em grande parte por crianças em idade escolar. E observando as demandas dessa faixa etária, os irmãos perceberam que, além de estudar, as crianças também gostavam de brincar. E poucas empresas grandes do começo do século XX arriscariam em produzir brinquedos em larga escala para esse público, que até então não tinha sido percebido pelo mercado. A Hasbro iria ser uma das primeiras companhias a atender essa demanda, sendo uma das primeiras empresas a focar quase que exclusivamente na produção de brinquedos. Brinquedos sempre foram algo que existiram na cultura humana, dos brinquedos rudimentares do Egito Antigo até os jogos de tabuleiro do Império Romano. A sociedade humana, desde sempre, criou jogos, brincadeiras e brinquedos de forma artesanal para entreter as crianças. Até então, eles eram feitos de forma caseira e continham fortes traços da cultura local. Essa ideia de brinquedos mais universais criados em larga escala só se tornou realidade a partir do final do século XIX, quando as crianças pararam de trabalhar nos campos e começaram a ter direito de frequentar escolas e se divertir no seu tempo livre. Negócios pequenos como oficinas de carpintaria se readequaram para atender essa nova demanda, se tornando as primeiras fábricas de brinquedos. A fabricação de brinquedos, é claro, ainda estava longe de ser essa indústria global e multibilionária que ela é hoje, e basicamente se resumia a pequenos negócios locais. Isso tudo iria mudar a partir dos anos 40, quando a Heisenfeld Brothers, empresa que até então vendia materiais escolares, passou a produzir também massinhas de modelar e kits médicos de brinquedo. Para conseguir fabricar esses itens com mais facilidade, a Hasbro começou a operar com outras matérias-primas além de tecidos, como plástico e borracha. Agora, sem precisar comprar o material manuseado de outras companhias, eles conseguiriam baratear os custos da produção dos brinquedos e tornarem toda a operação muito mais rentável. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, eles começariam a produzir brinquedos de plástico com essa temática de guerra. Brinquedos como espingardas e máscaras de gás iriam acabar encantando as crianças, que passariam dias inteiros brincando de guerra, enquanto batalhas reais eram travadas do outro lado do mundo. Nessa época da Segunda Guerra, inclusive, os irmãos Heisenfeld, no esforço de salvar o maior número de judeus possíveis dos territórios da Alemanha nazista, começaram a oferecer empregos em suas fábricas nos Estados Unidos. Eles começaram a trazer judeus de cidades polonesas que estavam sob o domínio da Alemanha, principalmente de Ulanau, que era a cidade natal deles. E reza a lenda que a contratação acontecia sem critério algum para avaliar quais os trabalhadores seriam os mais qualificados. Os irmãos apenas queriam salvar o máximo de judeus que pudessem. Em 1943, um dos fundadores da companhia, Hillel Heisenfeld, acaba falecendo aos 56 anos de idade. E 4 anos depois disso, outro dos fundadores, dessa vez Hermann, falece também aos 64 anos de idade. Henry, o caçula dos 3 irmãos fundadores, acaba assumindo o cargo de CEO da companhia e nomeia seu filho Anthony Merrill como o presidente da empresa. O primeiro grande sucesso da Heisenfeld Brothers no ramo dos brinquedos aconteceu em 1952, com o lançamento do Sr. Cabeça de Batata. Esse personagem, que ficaria bastante conhecido na série Toy Story, décadas mais tarde,
nasceu como um brinquedo chamado Funny Face Man, em 1949. O brinquedo nada mais era do que um conjunto de peças de plástico que pareciam partes de um rosto, e que poderiam ser cravadas em batatas ou outros vegetais para transformar comida em personagem. O brinquedo foi uma invenção de George Lerner, um designer que, após vender os direitos de produção para uma marca de cereal, decidiu recomprar a licença da marca junto à Heisenfeld Brothers por $7.000. O Sr. Cabeça de Batata foi o primeiro brinquedo infantil a ter uma propaganda transmitida na TV, e foi uma verdadeira febre no seu lançamento, com crianças de todo o país pedindo para seus pais comprarem um dos kits do Mr. Potato Head. Esse seria não só o começo de uma longa campanha de vendas de brinquedos usando comerciais de TV, mas também o primeiro de muitos licenciamentos que a Hasbro assinaria para vender brinquedos de marcas promissoras. Em 1954, apenas 2 anos depois do lançamento do Sr. Cabeça de Batata, a Heisenfeld Brothers fecha um contrato de distribuição com a Disney. Essa seria uma parceria que daria enormes frutos para a companhia, que agora tinha o direito de produzir personagens muito famosos, como pelúcias do Mickey Mouse e do Pato Donald, além de bonecos promocionais de filmes clássicos da Disney, como a Branca de Neve e tantos outros filmes animados. As receitas da companhia foram aumentando ano após ano, conforme os brinquedos da Hasbro iam ficando cada vez mais populares. Com o fim dos anos 50 e a chegada dos anos 60, a Hasbro encontraria sua década de ouro, um sucesso causado por diversos lançamentos bem-sucedidos, mas que em grande parte se deve também ao grande boom da taxa de natalidade no pós-guerra. O comecinho dos anos 60 marcou uma grande transformação na Heisenfeld Brothers. Henry, o último dos irmãos fundadores, falece em agosto de 1960, aos 71 anos de idade. Seu filho Merrill tocaria os negócios da família como novo CEO, a partir da metade dos anos 70, mantendo a tradição de nomear o seu próprio filho, Steven, como diretor da empresa. A Heisenfeld Brothers, ainda no começo dos anos 60, atingiu a impressionante marca de $12 milhões de faturamento e expandiu suas operações para o Canadá em 1961. E uma coisa que vocês devem ter reparado aqui até agora, o único nome citado quando falamos da companhia de brinquedos foi o da Heisenfeld Brothers. Desde 1944, o nome Hasbro já era usado na sua logo, mas era considerado meramente uma abreviação do nome da marca. Em 1968, 45 anos após sua criação, o nome da empresa acaba mudando oficialmente para Hasbro, que era mais curto e muito mais fácil de memorizar. A logo da Hasbro sofreria algumas alterações ao longo dos anos, até chegar na logo que temos atualmente. Ainda nos anos 60, a Hasbro iria lançar a primeira linha de bonecos com a temática de guerra da história, os G.I. Joe, lançados em 1946, e sendo um verdadeiro sucesso de vendas entre os garotos mais novos. Os G.I. Joe basicamente criaram um conceito que temos hoje de action figures. Eles seguiam o estilo Barbie de bonecos articulados, porém sendo um produto focado exclusivamente no público masculino, por retratar os bonecos como soldados e heróis de guerra. Isso, porém, não impedia as meninas de pegarem os bonecos emprestados dos seus irmãos para brincarem junto com as suas Barbies. A linha G.I. Joe sofreria uma alteração na sua temática por causa das polêmicas envolvendo a Guerra do Vietnã. A participação dos Estados Unidos naquele conflito sofreria duras críticas de vários movimentos sociais da época, e a Hasbro decidiu por fazer algumas alterações na sua linha de bonecos, deixando essa temática de guerra um pouco de lado e trazendo os bonecos para um tema mais de aventura e salvamento. A linha G.I. Joe entraria num hiato nos anos 70, devido a uma subida repentina no preço do petróleo e, consequentemente, um encarecimento na produção do plástico. A Hasbro, nessa época, decidiu por focar em brinquedos que usavam menos plástico, e parou de fabricar os G.I. Joe. Os modelos mais antigos acabariam virando itens de colecionador, e a marca ficou tão popular no fim das contas, que já nos anos 80 acabou voltando, ganhando novas versões, e para impulsionar essas vendas do retorno do G.I. Joe, foi criado todo uma lore e universo para os G.I. Joe, onde eles ganharam quadrinhos, desenhos animados e filmes para que as crianças criassem um vínculo emocional maior com a marca e quisessem colecionar todos os personagens. Em 1979, Anthony Merrill falece, deixando seu filho Steven como novo CEO da companhia. Essa nomeação de Steven irritou outro membro da família Heisenfeld, que tinha bastante influência dentro da Hasbro, o seu tio Harold. Os anos 70 tinham sido difíceis para a Hasbro, que tinha parado de pagar dividendos para os seus acionistas por causa dos prejuízos na seção de brinquedos. A Hasbro teve que alterar toda sua linha de brinquedos nos anos 70 devido à crise do petróleo e do plástico, o que impactou muito nos resultados. Harold
que na época comandava a divisão de lápis da Hasbro, a Empire Pencil, ficou bastante irritado com o conselho e com Steven. Provavelmente ele sentia que estava sendo passado para trás, e que ele estava carregando a empresa nas costas por estar à frente de uma das únicas divisões da Hasbro que na época tinha lucro. Harold não aceitou a nomeação de Steven e os dois quase entraram em um enorme embate jurídico. No final das contas, ambas as partes acharam melhor simplesmente separar o Empire Pencil da Hasbro, e Harold teve todas as suas ações da Hasbro transformadas em ações da Empire Pencil. A Hasbro, depois dessa perda de uma das suas divisões, teve que procurar por mais formas de adquirir outras empresas e expandir seus negócios, em busca de se tornar novamente uma empresa lucrativa. A Hasbro, ao longo dos anos, fez diversas aquisições de outras companhias. Os motivos dessas aquisições vão desde baratear os custos de produção dos brinquedos, quanto também para adquirir propriedades intelectuais com alto potencial de vendas, e também diversificar os seus negócios e minimizar os riscos de estarem expostos demais a um único produto. Algumas dessas aquisições envolvem a fabricante de produtos infantis Glencoe Infant Items e a empresa de brinquedos Knickerbocker Toy Company, em 1983. Essa segunda empresa pertencia à Warner Company, e parte do pagamento dela foi feita com um grande número de ações da própria Hasbro à Warner Brothers. A partir daí, então, o conglomerado Warner começou a ter um peso bem grande nas decisões do conselho da Hasbro. Nos anos 80, em paralelo ao retorno super bem-sucedido da linha de bonecos G.I. Joe, a Hasbro criou duas marcas que fariam rios de dinheiro para a empresa: Transformers e My Little Pony. Essas são franquias extremamente lucrativas para a Hasbro até hoje, que tem fãs extremamente apaixonados que colecionam todos os produtos lançados. Além disso, a Hasbro também nos anos 80 adquiriu a empresa Milton Bradley Company, que era dona dos direitos de jogos de tabuleiro ultra famosos como o Jogo da Vida e o Twister. Todas essas aquisições e as novas linhas de produtos acabaram catapultando a Hasbro, que nos anos 80 ultrapassou pela primeira vez a sua rival Mattel, se tornando a maior companhia de brinquedos do mundo. Em 1989, Steven morre, deixando ao seu filho Alan o cargo de CEO da Hasbro. Em 1991, a Hasbro compra a gigante Tonka Corporation, adquirindo os direitos de toda a linha de carrinhos Tonka, além dos direitos do jogo Monopoly, das armas de brinquedo Nerf, da marca Play-Doh, da boneca Moranguinho, além dos direitos de distribuição sobre todos os brinquedos de Star Wars e do Batman. Ao longo de todos os anos 90, a Hasbro focou em adquirir empresas menores e direitos de distribuição de filmes que fizeram muito sucesso, como Jurassic Park e Batman e Robin. E todas essas aquisições culminariam no que provavelmente foi a sua aquisição mais importante, no ano de 1999, a compra da Wizards of the Coast. A Wizards of the Coast nasceu como uma empresa de fundo de quintal na costa oeste dos Estados Unidos, fundada por Peter Edgson, um cara apaixonado por RPG e cenários fantásticos. Junto ao matemático Richard Garfield, ambos começaram a desenvolver um jogo que poderia ser jogado de forma casual em encontros de RPG entre uma campanha e outra. A ideia inicial do projeto era fazer um jogo de tabuleiro, mas o orçamento estava meio curto, então eles decidiram por fazer apenas um jogo de cartas chamado Mana Clash, nome que mais tarde foi alterado para Magic the Gathering. Magic basicamente se trata de um combate entre dois magos, no caso, dois jogadores, que possuem cada um deck, ou um grimório. A cada turno os jogadores sacam cartas dos seus grimórios que representam magias, e que vão ser usadas para destruir o mago oponente. A proposta de um jogo de cartas de turno com essa temática de fantasia medieval acabou fazendo muito sucesso nas convenções de RPG, muito além do que os seus criadores jamais iriam imaginar. Magic the Gathering se tornou uma verdadeira febre já no seu lançamento, e os pacotes de cartas da versão alpha, que eles acharam que levaria 1 ou 2 anos para serem vendidos, sumiram das prateleiras em questão de dias. Depois disso, o sucesso da Wizards foi crescendo mais e mais, e a empresa foi emplacando um novo sucesso a cada nova expansão de cartas que eram lançadas. A demanda por Magic era tão grande que durante um bom tempo, o que existiu na verdade foi uma falta de produtos selados no mercado. A Wizards of the Coast no começo da década de 90 literalmente produzia menos cartas do que vendia, não conseguindo atender a gigantesca demanda de jogadores e de lojas de jogos. Isso, claro, foi sendo ajustado conforme a Wizards ia crescendo, adquirindo mais impressoras e aumentando sua escala de produção. Magic é um jogo tão cultuado até hoje que tem um mercado paralelo próprio de cartas avulsas, que funciona quase como um mercado de ações. Cada carta tem a sua própria flutuação de preço, que oscila de acordo com a oferta e demanda das cartas.
A Wizard, aos poucos, foi se tornando uma gigante do ramo das cartas colecionáveis, e além de obter a licença para distribuir as primeiras coleções do card game de Pokémon em solo americano, comprou a TSR e a propriedade intelectual de Dungeons & Dragons em 1997. Dungeons & Dragons é como se fosse o santo grau de qualquer jogador de RPG que curta esse estilo medieval mais clássico. Sob o domínio da Wizards, o D&D lançaria novas edições e iria se modernizar em termos de mecânicas, se tornando um sistema de RPG ainda mais aclamado pelo público e pela crítica especializada. Em 99, a Hasbro compra a Wizards of the Coast por 325 milhões de dólares, colocando as mãos tanto na propriedade intelectual do D&D quanto no incrível Magic the Gathering, que é basicamente uma máquina de imprimir dinheiro, onde a Hasbro consegue transformar pedaços de papelão em cartas que valem alguns milhares de dólares. Ao longo dos anos, a divisão de brinquedos da Hasbro entrou num declínio vertiginoso, e o que segura a companhia atualmente é o faturamento da Wizards of the Coast. Hoje muita gente considera a Wizards como a joia da coroa da Hasbro, mas nem tudo são flores. Essa dependência financeira da Hasbro em relação ao Wizards tem mostrado algumas rachaduras nos produtos do Magic. Hoje estamos à beira de uma saturação de novos lançamentos Magic. Os produtos Magic são lançados numa frequência tão grande que chega a ser meio ridículo. Outra reclamação da comunidade é sobre o lançamento de produtos premium que são lançados a preços exorbitantes. E talvez a reclamação mais preocupante seja uma falta de preocupação da empresa no balanceamento da maioria dos formatos do jogo, tendo em vista que a Hasbro prioriza a impressão de cartas fortes que vendam bastante, mas que não necessariamente respeitem o nível de poder de um jogo equilibrado. Recentemente aconteceram algumas polêmicas relacionadas ao formato mais famoso atualmente do Magic, o Commander. Um banimento de cartas valiosas estipuladas pelo Comitê Independente de Jogadores acabou causando uma revolta online. E depois de diversas ameaças na internet, a Wizards decidiu tomar para si o controle do comitê que avaliava quais cartas deveriam ou não ser banidas do formato. Hoje, a Wizards continua uma operação super rentável, enquanto o mesmo não pode ser dito da Hasbro, que tem reportado resultados fracos ou até mesmo prejuízos nos últimos semestres na sua seção de brinquedos. O que puxa os resultados da companhia para cima são as propriedades intelectuais da Wizards, que além de fazer números excelentes nos produtos Magic, também teve um excelente faturamento com o jogo Baldur's Gate, que é baseado no universo de D&D. A forma, porém, de como a Hasbro tem levado a Wizards, e essa sensação de que ela está exaurindo o valor das cartas do Magic com lançamentos excessivos, é algo que deixa muita gente com o pé atrás. Ainda assim, muita gente tem interesse de surfar uma possível recuperação do setor de brinquedos da Hasbro, o que poderia colocar a companhia de volta ao mapa como uma excelente pagadora de dividendos. Hoje, as ações da Hasbro negociam na Bolsa Americana com o ticker HAS, ou via ETF no Brasil com o ticker H1AS34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!